lá em Porto Alegre, com Silmar César Miller. Olá, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. A atualização, up-to-date aí, primeiro números do mercado e outros destaques da economia, depois outros assuntos. E mercado financeiro relativamente calmo, assim como ontem. O dólar operando com leve alta de 0,2% nesse momento, R$ 5,54, 5,53, 54, oscilando nesse patamar. Mercado de ações sem alterações, praticamente estável, o índice Bovespa na B3 neste momento. Petróleo no mercado internacional também praticamente estável, pequena queda de 0,1%, tipo Brent nesse momento, US$ 69,10 o barril. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas nesse início de manhã, nesse início de sexta-feira. É o caso dos grãos na Bolsa de Chicago, soja caindo 0,2%, nada muito significativo, impactante. O milho também pequena queda de 0,1%, trigo menos 0,6%, basicamente repetindo o comportamento de ontem. Também foi pouca alteração nos preços dos grãos na Bolsa de Chicago. Tem bastante pressão aqui da perspectiva de uma grande safra nos Estados Unidos, colheita daqui a pouco já começa, a partir de setembro, portanto, tudo isso é fator de pressão sobre os preços dos grãos. Na Bolsa de Nova York, o café que subiu ontem volta a cair, continua aquela volatilidade normal desse mercado, queda de 1,9%, robusta em Londres também cai 2,9%, açúcar também caindo um pouco, 0,9%, suco laranja que subiu praticamente todos os dias desde a semana passada, hoje mostrando aqui um recuo de 3,5%. O pessoal aproveitando para comprar, para vender um pouquinho e o preço, com consequência, cai um pouco. Boi gordo no mercado fundo B3, também com leve oscilação negativa, nesse caso aqui, de 0,1%, ainda refletindo o problema do tarifaço do presidente Donald Trump contra produtos importados do Brasil, que inclui a carne bovina. No mercado físico, inclusive, o boi também tem continuado a mostrar quedas nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, com preço bem abaixo dos R$ 300 arroba, praticamente sequencialmente todos os dias há uma queda nova nos preços do boi no mercado interno, infelizmente, para os nossos pecuaristas, tá vendo? Vamos então para outros assuntos, começando pelo IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação e que registrou alta de 0,33% em julho. Números divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice apresentou alta frente ao mês de junho, que registrou 0,26%. Na comparação dos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 5,30%, acima dos 5,27% analisados nos 12 meses imediatamente anteriores. Segundo o IBGE, os principais grupos a impactarem na alta do mês foram a habitação, com alta de 0,98% no mês, puxado pela energia elétrica, seguido de transportes, 0,67%, e despesas pessoais, 0,25%. Os grupos de comunicação e saúde e cuidados pessoais também apresentaram alta no período, de 0,11% e 0,21%, respectivamente. No lado das quedas ficaram alimentação e bebidas, com recuo de 0,06%, artigos de residência, menos 0,02%, e vestuário, menos 0,10%. O grupo de educação teve variação nula. Bom, Silmar, apesar da queda aí de alguns produtos e alimentos, temos aí um índice para cima da inflação. Pois é, veio acima do mês anterior e veio acima da expectativa. A expectativa dos analistas para essa prévia aqui da inflação do mês de julho era de 0,29%, veio 0,33%. Então, surpreendeu, de certa forma, negativamente, né? Porque é a inflação maior do que o esperado. E alguns setores, inclusive da área de alimentos, contribuíram para esse comportamento, embora majoritariamente tenha havido uma contribuição positiva no setor de alimentos e bebidas. Setores que normalmente trazem aumentos aqui, que impactam no índice da inflação, dessa vez contribuindo positivamente, que é o caso da batata inglesa, com queda nessa prévia de 10,5%, não é pouca coisa. Cebola também com queda de 9,1%. E o arroz, que a gente tem comentado aqui, tem caído muito ao longo dos últimos meses. Arroz também caiu 2,7% no índice aí, calculado pelo IBGE.
Na contramão aqui, o tomate voltou a subir, tinha caído no mês passado, caiu 7,2% em junho, agora nessa prévia de julho aumenta 6,4%. Ou seja, é um setor que é diversificado, sempre tem algum que anda para cima, outro para baixo. Mas, de qualquer forma, a contribuição dos alimentos foi positiva nessa prévia do mês de julho, com maior quantidade de quedas do que de altas. De qualquer forma, o índice surpreendeu negativamente, porque a expectativa realmente era de um índice menor. E isso, claro, não ajuda muito no controle da inflação, consequentemente também deixa o Banco Central em alerta quanto à possibilidade de alguma recidiva aí que fazem com que os juros tenham que se manter ainda elevados por um tempo mais longo, tá vendo? Vamos lá então para o tarifaço que não saiu da pauta ainda, porque agora deputados norte-americanos pediram isenção do café dentre as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialmente do mercado brasileiro, que é o maior fornecedor do produto para os Estados Unidos, que é o país que mais consome café, é o povo que mais bebe café no mundo. Os deputados solicitaram a isenção por uma carta, com apoio bipartidário ao chefe da Agência Comercial dos Estados Unidos. No documento, a deputada democrata Jill Tokuda, do Havaí, e o deputado William Timmons, da Carolina do Sul, ambos presidentes do Congressional Coffee Caucus, comissão responsável por tratar de assuntos de café no Congresso, disseram ao representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, que a isenção protegeria os empregos no país e apoiaria a indústria cafeeira, que depende de importações. O café é mais do que um ritual diário para milhões de americanos. Ele é um pilar vital da nossa economia e das comunidades locais, diz a carta. Segundo os deputados, ao contrário de muitos outros produtos afetados pelas tarifas, o café não é produzido numa escala que possa atender a demanda interna dos Estados Unidos, por ausência de condições tropicais específicas e de elevada altitude. O documento contou com a assinatura de outros 10 membros do Congresso norte-americano. Os Estados Unidos não é produtor de café e nem vai ser nunca, né? Então tem que comprar. E aí você cantou a bola, hein? Você falou que poderia haver movimentos aí em defesa do café, do suco de laranja e da carne, produtos que os americanos não querem ficar sem o nosso produto brasileiro que os abastece muito e muito bem. São dois produtos que podem ter alguma reversão nesse tarifaço por conta de pressão interna no próprio Estados Unidos, né, de consumidores sobre seus congressistas, consequentemente, e também em cima de órgãos do governo, e até ações na justiça, o setor de suco de laranja, por exemplo, que importa suco do Brasil, é importante lá, preocupado com queda dos empregos lá, pela falta total de suco de laranja, já que o Brasil é praticamente o único fornecedor aqui, além do México, lá que fornece alguma coisa. Então, estão questionando, inclusive, na justiça lá, essa questão do tarifaço, tentando remover. E o outro é o setor de café, né? Também muito dependente de importações do próprio Brasil, também atuando a nosso favor. Pode ser que se abra com isso algumas exceções lá, que de certa forma já era esperada esse tipo de pressão. Agora, de resto, Tavinha, a situação continua bastante complicada. Não se tem notado nenhum avanço significativo aqui. Não há notícia aqui de alguma intercessão do presidente Lula, por exemplo, chegar, pegar o telefone, ligar para o Trump lá tentar negociar, está longe disso. Portanto, se depender do governo brasileiro, não está acontecendo nada. Só o vice-presidente Alckmin que tem negociado alguma coisa, tem conversado alguma coisa com alguns membros do governo americano, mas sem resultado concreto, pelo menos que se saiba até agora. Ele teve uma conversa, se não me engano, no início da semana, com um dos membros, se me engano, é o secretário de Economia do governo Trump, secretário de Finanças, mas não revelou o teor completo da conversa, então não se sabe se houve algum avanço significativo. Se houvesse, eu acho que ele diria, né? Então, possivelmente não houve nada de novo. Então, continua esse impasse. Enquanto isso, também aqueles setores que não têm muita margem de manobra para negociar, continuam sofrendo e com perspectiva muito ruim pela frente. O caso do setor de frutas, de algumas frutas, por exemplo, o caso da manga, possivelmente vai se perder manga no pé, não vale a pena colher, né? Porque não tem para onde vender, o mercado interno não tem condições de absorver. O pessoal do laranja também já está preocupado com esse negócio, que se não evoluir, existe uma expectativa um pouco mais otimista com relação ao laranja, ao suco de laranja. Mas se não evoluir também, nesse caso do suco, vai ficar laranja no pé. Não vale a pena colher, porque o custo não paga, não vale a pena, né, gastar dinheiro por um suco que não tem para onde escoar. O brasileiro toma pouco suco de laranja, e, portanto, o mercado americano é o grande mercado do suco brasileiro, além da Alemanha também, que consome bastante suco importado do Brasil. Então, tem todo esse resultado terrível aqui, que é deixar apodrecer no pé
vários tipos de frutos aí que tinham o mercado americano como seu principal destino. Desemprego também é a preocupação, o setor de pescado, por exemplo, bastante afetado também, porque é muito dependente do mercado americano. Enfim, tem todo esse nível de consequência aí, e não existe, no caso desses produtos, um lobby interno dos Estados Unidos que nos ajude, né? Ou seja, lá tem, de repente, tem algumas outras fontes alternativas de importar, trocando o produto brasileiro por de outra origem, né? Então, salvo essas exceções que eu citei aqui, os outros casos aqui bastante complicados de se resolver se não houver nenhum avanço aqui em termos de negociações com o governo americano. E tá vendo, estou vendo aqui pelo calendário, faltam 7 dias para o dia 1º, né? Sim, Entra em vigor. mas não Muito liga. é curto. Ainda, vamos apelar de novo aqui, presidente, liga lá, não liga pessoalmente, pede para a secretária ligar, né, ou para algum adjunto lá ligar, porque aí se tiver o não, olha, falou que não, entendeu? Mas não, ele quer falar, né? Então vamos falar, vamos conversar, liga lá. Quer dizer, quem não tenta não consegue, quem tenta pode conseguir, ou conseguir, né? Quem não chora não mama. Tem vários ditados aí que dizem que tem hora que você tem que dar uma segurada e falar, opa, vamos pensar um pouquinho melhor, porque os prejuízos são enormes. E o telespectador tem que entender a coisa do que é perecível e do que não é perecível, só dentro do agronegócio. O suco de laranja você não tem o que fazer, né? Não vai colher a laranja, você não pode pagar o funcionário que vai colher a laranja vai apodrecer no pé. A manga é a mesma coisa. O café já não, o café pode ficar estocado, aguardar uma conversação, aguardar uma necessidade de consumo dos Estados Unidos por abstinência em função do preço, e aí talvez acabe falando mais alto. Mas setores mais emergentes, assim, coisas mais rápidas, têm que ser negociadas rapidamente. Como você disse, faltam 7 dias. E aí tem casos onde o abacaxi, que não tem nada a ver com a história, mas é um termo utilizado, o abacaxi sobra, por exemplo, para uma Embraer, que aí vai vender avião para quem da noite para o dia? Né? Com 50% aí de taxa e outra, peças de reposição. Enquanto isso, tem gente lá, a Bombardier canadense deve estar soltando foguetório, né? Mas também não vai entrar no mercado da noite para o dia. Tem que conversar, Silmar. O que me deu um alento agora foi nas manchetes um tema que eu li, de que o Brasil pode tentar a negociação com as terras raras, que é onde tem minerais raros, que nós temos muitas, mas não conseguimos explorar por conta de ambientalistas, greens e etc. e tal, que não entendem a racionalidade da necessidade de exploração racional para benefício financeiro e depois reposição e retomada, inclusive com quem está na terra, quilombola ou índios, recebendo royalties, como se faz em qualquer lugar do mundo. Porque a China conseguiu alguma coisa com os Estados Unidos, acalmar, cedendo terras raras, com minérios raros, para que empresas americanas multinacionais explorassem. A conversa foi essa, mas pegou no telefone. Xi Jinping foi lá, alô, ô Trump, o Trump, yes, gonna do it, that's all right. Tem que conversar, Silmar. É verdade, surgiu essa brecha nessa conversa do presidente Alckmin, inclusive com esse assessor do governo americano. Terras raras. O Brasil tem alguma coisa nesse sentido, algumas minas, são minerais muito disputados, especialmente pelas empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, empresas de celulares, de computadores, são elementos químicos aqui muito disputados no mercado e existe pouca disponibilidade nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. A China é líder nesse mercado e o Brasil tem alguma coisa nesse sentido. Agora, tem o seguinte, né? O presidente Lula, se não me engano, ontem disse que nada feito. Nesse terreno aqui, não quer negociar nada. Aí fica difícil, né? Podia ser uma brecha, né? Nós temos uma das maiores reservas de nióbio, que é um minério altamente disputado pela indústria de alta tecnologia, de celulares, baterias, etc. e tal. Uma das maiores reservas do mundo está aqui, e não é explorada. Nióbio. Material nobre e de necessidade emergencial para todo o sistema de tecnologia que nós temos hoje no mundo. Só dei um exemplo aqui. Sim. E é verdade, o nióbio nós somos líderes. As reservas estão aqui no Brasil. Pois é. Mas nós já botamos a Serra dos Carajás para ser explorada, já botamos um monte de coisa. Porque sei lá, Bom, vamos mudar de assunto? Vamos para o trigo? Aí para o seu Rio Grande do Sul, onde 97% da área do trigo já foi semeada, e as informações são da Emater, a nossa empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural.
O clima da última semana favoreceu o desenvolvimento das lavouras de trigo no estado gaúcho, em especial as chuvas ocorridas entre os dias 16 e 17 de julho, que estimularam a germinação. O plantio atingiu 97% da área de 1,198 milhão de hectares. Segundo as avaliações realizadas pela instituição, as precipitações favoreceram a uniformização das plantas e a retomada do crescimento vegetativo, que foi prejudicado anteriormente pela baixa umidade do solo. No momento, restam apenas áreas localizadas em clima mais frio a serem semeadas, aponta a Emater. Bom, de trigo você entende aí no seu Rio Grande do Sul, Silmar. Como é que você vê aí esse 97% da área já semeada? Do que depende agora para a gente ter boa colheita, trigo com qualidade, etc. e tal? Bom, colheita, plantio praticamente concluído, o clima tem ajudado até agora, que é uma boa notícia. O problema é que a área diminuiu, né? O produtor descapitalizado aqui, com todos os problemas de crédito, depois de 4 anos de problemas climáticos que afetaram muito a safra, especialmente a safra de verão, quando não é seca, é enchente. O produtor descapitalizado reduziu a área de plantio, que é uma pena, e também está reduzindo também o uso de fertilizantes, de produtos aqui que poderiam melhorar a produtividade. Então, não dá para esperar uma produtividade muito grande, mesmo com condições climáticas favoráveis. Então, o clima agora virou o fator determinante de uma colheita razoável esse ano, só que tem ainda 2, 3 meses críticos pela frente, né? Tem agosto e tem setembro, a colheita só começa lá por outubro, então aí tem todo o perigo de geadas, hein? Sempre tem aquela possibilidade de geadas tardias, por enquanto, já tem acontecido esse ano, por enquanto nada que ameaçasse o trigo plantado. Tem possibilidade aqui de chuvas intensas, que sempre atrapalham também no final do ciclo, ou seja, tem ainda uma torcida de 2 meses aqui para ver se o Estado pelo menos colhe alguma coisa de forma completa aqui depois do desastre das últimas safras, inclusive da última safra de verão, né, que derrubou a safra de soja aqui no Estado gaúcho. E com isso a produção brasileira de trigo ainda pode ter um desempenho razoável. No Paraná não tem sido muito boa a safra de trigo desse ano, então está tudo dependente do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de cereal, e daqui depende, portanto, ainda uma safra razoável que evite um aumento das necessidades de importações de trigo, que é o único setor que o Brasil ainda tem essa necessidade de se suprir de fornecedores externos, né? No resto, nós somos autossuficientes e exportadores também. Ok, acho que por hoje é isso. Vamos aguardar aí o fim de semana e as novidades. Na segunda a gente conversa novamente. Um bom fim de semana para você, amigo. Até segunda. Combinado, Tavinho. Bom fim de semana para você, toda a equipe aí. Até segunda-feira. Abraço, até segunda.